Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da quarta temporada do AlphaCast. Eu sou Augusto Narical e ao meu lado está a Patrícia Quitero. Olá! Lembrando que este programa é um oferecimento da Uniodonto Goiânia. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Animada com o episódio de hoje? Animadíssima para a quarta temporada, agora no segundo episódio, falando sobre agro sustentável. O que você acha desse tema sustentabilidade, hein? É importante, né? Porque quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando do futuro do planeta, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, da nossa família, do nosso próprio futuro, né? E nós temos um convidado muito especial, não temos, Patrícia? Exatamente. Quem é o nosso convidado de hoje? Eu vou apresentar para vocês. É o Wendel Douglas Machado. Seja bem-vindo, Wendel. O Wendel é engenheiro agrônomo, graduado pela Universidade Estadual de Goiás, pela UEG. É especialista em manejo e conservação do ecossistema e recursos agrários, especialista em agricultura orgânica e matéria orgânica do solo. É sócio proprietário do Grupo Organo Buritis, que contém 3 empresas em Goiás e no Pará. Ele atua diretamente com o tratamento de resíduos sólidos e efluentes, além do desenvolvimento de fertilizante orgânico e organomineral e condicionadores de solo. É também sócio fundador da empresa Agrotec Bio Serviços em Agronegócios, empresa especializada em consultoria e biotecnologia, atuando em diversos estados brasileiros. Seja muito bem-vindo, fico muito feliz com a sua presença aqui conosco. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nessa instituição, conhecendo um pouco dessa estrutura. Agradeço o convite de vocês, Augusto, Patrícia. E hoje eu quero, de uma certa forma, tentar repassar um pouco do conhecimento que a gente tem nessa área de agrosustentabilidade. E a gente trocar uma ideia, a gente bater um papo legal e conta comigo aqui hoje, tá bom? Um abraço para vocês. Um prazer, gente. Prazer é todo nosso. Wendel, uma pergunta que fica na cabeça, né, Patrícia? Quando nós falamos sobre sustentabilidade, sobre o agro, a gente pensa, polui. Né? Parece visão, né? Conceitos antagônicos, né? Mas, na verdade, eu acho que tudo pode ser organizado e eu acho que o bate-papo de hoje é justamente sobre isso, né? Que é possível ter o agronegócio, é possível ser sustentável e é para isso que nós estamos aqui. É porque o senso comum tem essa ideia muito de que destrói tudo, né? E vendo e conversando com você, vem essa ideia do agro sustentável. Você não precisa destruir para você construir um futuro melhor. Na verdade, uma coisa pode caminhar com a outra tranquilamente, não? Exatamente. Se a gente for olhar no passado, antes da Revolução Verde, nós não tínhamos o uso intensivo de defensivos agrícolas, a gente não tinha o uso de tecnologia, de máquinas. E após a Revolução Verde, veio esses novos equipamentos, modernizou muito a agricultura, teve essa entrada, né, de defensivos. E com isso, acabou levando uma comodidade para os produtores, onde se tem hoje altas produtividades, mas de uma certa forma um trabalho de comodidade para eles. Então, alguns trabalham de forma responsável e tal. Onde a gente entra levando para esses produtores que é possível sim ter altas produtividades, ter uma lavoura bonita, um bom rendimento, uma boa sustentabilidade no processo, gerando o quê? Utilizando aquilo que ele já tem no ambiente, utilizando aquilo que ele já tem na sua fazenda, aquilo que já tem de resíduos gerados no processo, sendo que a gente pode reutilizar ele e favorecendo ele mesmo e assim a população e a sociedade no geral. E como que você se sente sendo tão jovem e já está alcançando tantas coisas, são tantas empresas, né, em vários estados, Patrícia, e muito jovem. Já atrás estava numa das maiores floriculturas do estado. E, de repente, quando me deparo na gôndola, tá lá, né? Um dos seus produtos. Como é que você se sente, né? Vendo que aquilo que você plantou há algum tempo... Tem quantos anos já a Organo? A Organo Buritis tem 10 anos. Então, relativamente, ela é nova, né? Eu já estou inserido no mercado do agro desde 2003, então 20 anos. Trabalhei por 18 anos no escritório de consultoria agronômica e de lá eu tive o prazer de fazer a faculdade de agronomia, pós-graduação e assim vai. E até mesmo montar o grupo, a usina, no caso a empresa nossa de fertilizantes, a principal. E assim, eu me sinto não completamente realizado,
porque nós temos muitos projetos ainda para contribuir para a população, para a sociedade, e de uma certa forma nós estamos no meio do caminho. Eu fico agradecido por um dia a gente ter plantado uma semente e essa semente ter germinado, começou a dar uma mudinha, uma plantinha, hoje já está se tornando uma árvore que ainda todo mundo vai colher o fruto. E esse fruto eu espero que a gente vá distribuir para a sociedade. Não somente a empresa vai colher esses frutos. E responde uma pergunta que para a gente é tão importante, né? Por que essa ideia de sustentabilidade vem com tanta força e por que é tão importante falar sobre isso? Se continuarmos da forma que estávamos, de forma irracional, o agro, ele se torna insustentável. Existem hoje tecnologias de genéticas, plantas geneticamente modificadas, que elas já não mais são eficientes para o controle da finalidade dela em si. E o defensivo químico, para vocês terem uma noção, uma das principais doenças na soja é a ferrugem asiática. Já tem um bom tempo que não se desenvolve outros tipos de ingredientes ativos para controle dessa doença. Então tem que utilizar métodos alternativos para um controle eficaz dessas doenças. Isso é só um exemplo da doença da ferrugem asiática. Um outro exemplo é o milho BT, que é uma tecnologia geneticamente modificada, não vai ser necessário utilizar, já está defasado. E assim, tem muitos inseticidas, muitos fungicidas e herbicidas que não têm boa eficiência. Então, se a gente utilizarmos de forma irracional, o método vai cair, não adianta. Então, o agro sustentável entra para isso aí, entra nessa situação. Tudo que é utilizado, um exemplo biodefensivo, ele é isolado dos micro-organismos do próprio ambiente que está a cultura. Não tem nada mirabolante, não tem nada a trazer de produto, micro-organismo de fora. É o próprio ambiente. O ambiente, ele traz um equilíbrio. Nós trabalhamos com a biodiversidade. Não adianta a gente chegar, desmatar uma área, plantar soja, planta milho, planta soja, planta milho. Não resolve. O sistema, ele vai, de uma certa forma, com pouco tempo, ele vai se consumindo de uma certa forma que ele se torna inviável. Um exemplo claro disso aqui, gente, é cultivo de banana maçã no estado de Goiás. Hoje não tem mais. O único lugar que planta banana maçã no Brasil é no Espírito Santo. Você sabia disso? Não. Eu também não. Não tinha essa informação. Existe uma doença chamada mal do Panamá, que é provocada por um fungo que dizimou as lavouras da região. Então, se continuarmos dessa forma, vai acontecer com a soja, vai acontecer com o milho, vai acontecer com o algodão, com o tomate e com as grandes culturas no estado, no Brasil ou no mundo, né? A gente pode falar dessa forma. Eu vi que muita gente está preocupado com a questão da cana, principalmente porque nós temos muitas usinas, né, Patrícia, de álcool. Por que agride tanto? Ou não agride esse movimento? Por que as pessoas falam tanto sobre Não isso? só a plantação, quanto o manejo, né? Eu acho que é bem poluente, né? Exatamente. Até tempos atrás, toda a colheita da cana era feita na forma manual. Então, exigia fogo, colocar fogo para queimar aquele material seco e depois fazer na colheita manual. Só que veio a tecnologia, hoje é possível fazer os cortes, né, com colheitadeiras, já diminuiu esse impacto do fogo, que agride e vai gases para a atmosfera e controle, acaba descontrolando esse processo atmosférico, né, a atividade. Então, há um preconceito muito nas usinas, só que é o seguinte, gente, grande parte do hoje que é produzido de açúcar, ele é exportado. Então, há uma exigência de uma política, que eu acho que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, e acaba exigindo deles um projeto agrosustentável. Hoje, grande parte das usinas do estado de Goiás já usa biodefensivos no seu manejo. E também o reaproveitamento da torta de filtro, o bagaço, na produção de fertilizante orgânico. Grande parte das usinas. Inclusive, a Agrotec Bio, ela dá consultoria para alguns grupos de usinas aqui da região. A gente faz todo esse trabalho para eles, levantamento, a transformação desses resíduos em fertilizantes. Que é muito importante, né? Porque, assim, existe também esse levantamento de que o Cerrado, como sendo o segundo maior bioma, o segundo maior ecossistema que nós temos aqui no Brasil, ele tem sido devastado, né? E existem
existe toda uma discussão sobre isso, sobre a forma de devastação do cerrado, sobre o uso do agro. Então, eu fico muito feliz assim, em saber que existem realmente agropecuaristas e pessoas que pensam nisso, né? Pensam nesse manejo, na utilização desses como é que se chama? Biodefensivos, né? Métodos alternativos, para que realmente seja, já que se tem que fazer, a gente precisa muito do agro, né? Para poder sobreviver, a gente está num estado que praticamente vive do agronegócio, né? Então, eu acredito muito que é importante essa realização, né? E o seu trabalho enquanto consultor, né? Eu acredito que seja bem rico nesse sentido. Vocês trabalham, né, na empresa de consultoria, na Agrotech Bio, vocês fazem consultoria para vários produtores, para cooperativas? Como é que funciona isso? Não, somente na biotecnologia, no processo de tratamento daquele resíduo gerado, transformando ele em um produto apto para estar utilizando nas lavouras da própria empresa geradora, ou eles podem comercializar, e assim vai. São usinas, são frigoríficos, são produtores de resíduos de ração animal, aviculturas. Então, no geral, a gente faz um trabalho conduzindo ele, né, esse material, transformando ele em fertilizante ou condicionadores de solo, ou produtos que sejam aptos para serem utilizados. E uma observação que eu faço para vocês é o seguinte: o cerrado, nosso aqui no Centro-Oeste, ele é favorecido pelo clima. Ele não sofre tanta interferência do sul e do norte, ele é o meio termo. Quando há seca excessiva no sul, aqui no Cerrado ele está mediano. Quando há chuvas excessivas no norte, no Cerrado ele está mediano. Então aqui, as principais culturas, a gente sabe que rege o agro no Brasil é a soja, ela se adaptou muito bem aqui. Às vezes ela não consegue chegar ao teto máximo de produtividade, como chega no Rio Grande do Sul, mas ela é mais estável. Então aqui ela consegue mais uma estabilidade. E com isso, acabou forçando os produtores de gado a migrarem, ou migrarem para o norte de Mato Grosso, ou migrarem para o sul do Pará. E hoje já tem um dos maiores produtores de gado, hoje fica na região norte do Brasil. Não é nem tanto mais o Mato Grosso. Mato Grosso do Sul ainda produz muito gado. Então, acaba que a soja forçou a saída desses pecuaristas da região para produzir soja aqui. Porque a soja aqui ela é mais estável a produtividade. E todo mundo, todas as empresas, se a gente for enxergar o agropecuarista, o pecuarista, o agricultor, as empresas procuram estabilidade. Se elas têm condições de produzir num lugar de forma estável, que não, a chance de ter prejuízo é menor, elas vão acabam implantando no local. E é aí que a gente entra. Você concorda comigo? E para plantar soja, a gente tem que gradear a terra, a gente tem que plantar semente, jogar adubação química, às vezes tem que ser pesada para corrigir o fósforo, corrigir o solo, fazer uma correção de fósforo, fazer uma correção de calcário, de gessagem. É aí que nós entramos. O Grupo Organoburitis veio para implantar essa agrosustentabilidade. É implantar alternativas para o cliente ter um bom resultado, para o produtor ter uma boa produtividade, sem agredir o meio ambiente, ou agredir o menos possível. Existe já a tecnologia do plantio direto, aqui foi implantado no Cerrado, ela é muito eficiente, então não há necessidade mais do revolvimento do solo. Então aquela poeira que dá no mês de agosto, que dá no mês de setembro, você consegue diminuir ela com plantio direto. No Cerrado já está implantado isso aqui, já foi comprovado cientificamente que é eficaz. E agora, por que não mexer na adubação química? Sendo que a gente tem alternativa para fazer uma adubação orgânica, adubação organomineral, que indiscutivelmente não agride o meio ambiente, ela é gradativa. Além disso, a gente pode implantar também os biodefensivos, junto do manejo. Não há necessidade de você só fazer adubação, não há necessidade de você fazer só aplicação de defensivos químicos, sendo que tem biodefensivos hoje, biológicos, que são eficientes. Então, essa é a grande jogada para a gente poder modificar aquilo que está sendo feito de errado para um projeto agrossustentável. E pode ser utilizado aquilo que as próprias indústrias ou aquilo que vai para o lixo dentro do processo, né? Como é que funciona essa questão da construção de um adubo organo mineral, né? Enfim, qual que é a grande diferença? Ou não existe diferença
entre um químico e um orgânico? Vamos colocar assim. Existe. Os três têm a mesma finalidade, mas são distintos. O adubo químico, ele é oriundo, ele veio de uma atividade química, onde é crescido ácidos em rochas, transformando ele em um potencial fontes de nutrientes, mas ele é alta concentração com poucas quantidades de nutrientes. O adubo organomineral é o inverso, tem muitos nutrientes com pouca concentração. O organomineral nada mais é que a junção dos dois. Pega aquilo que tem de benefício no adubo químico, que é a alta concentração, o nutriente prontamente disponível, com a matéria orgânica do orgânico, o adubo orgânico. Você faz o blend, faz a mistura dos dois, estabiliza, onde você vai ter um produto que vai ter liberação mediana e a longo prazo, um produto estável, um produto que não agride o meio ambiente, um produto que não vai lixiviar produto, ele não vai descer para o lençol freático e também não vai volatilizar. Ele não vai contaminar, de certa forma, jogar CO2, que acontece muito com a adubação química, na atmosfera. E uma dúvida que me veio aqui, você até uma curiosidade, né? Para vocês chegarem, né, a esse blend, né, a essa fórmula, isso demandou muita pesquisa, né? Uhum. Como fica a questão de custos em relação ao do fertilizante orgânico ou não orgânico? Em relação a custos, eles são mais ou menos sai mais ou menos o mesmo preço? Como é que isso funciona? Então, até o ano passado, até 2022, 2021, na verdade, a adubação organomineral, a adubação orgânica ficava em torno de 20% mais barato do que a adubação química. Nossa, que beleza. E eficiente. Como a gente teve aquele pool de falta de fertilizante por causa da guerra da Ucrânia com a Rússia, diminuiu a oferta de cloreto de potássio, que é um dos principais fertilizantes para a soja aqui no Brasil. Com isso, aumentou o preço do fertilizante químico. Aí, o fertilizante químico mais que dobrou do preço do organomineral. Consequentemente, do organomineral, do orgânico. Consequentemente, o organomineral subiu o valor também, porque nele também vai o adubo químico. Hoje, com essa redução, hoje está tendo pouca demanda e muita oferta, o fertilizante químico voltou aos seus patamares antigos, já diminuiu o preço, hoje está mais ou menos equivalente a adubação organomineral com a adubação química. A adubação orgânica fica mais em conta. O problema da adubação orgânica é que a liberação dele é lenta. Toda adubação orgânica, a liberação de nutrientes é lenta. E nós estamos falando aí de uma janela pequena. Hoje tem soja precoce que produz com 90 dias. Então, a adubação orgânica, a liberação dele demora 6 meses de nutrientes. Então, não dá tempo. Por isso que entra o organomineral, onde vai ter uma liberação parcial inicial, mediana e final. Na verdade, acelera os processos, mas sem perder a ideia de ser sustentável, né? E isso Exatamente. É muito importante. É isso aí. Nós estávamos conversando até em off. Aqui em Goiás, a empresa de vocês trabalha com a matéria que é frango. Cama de frango. Cama de frango. E já lá no Pará, por não ter isso, vocês trabalham com outro material que é o dendê. Explica isso. Como que fosse? Qual que foi essa ideia? Falou, não, pera, aqui não tem isso, então a gente vai trabalhar com isso daqui. Porque eu acho que é interessante, como é um tema que... E ainda há muito preconceito sobre o tema, né? Quando se fala em fertilizantes, se escuta muito, por exemplo, esterco. Né? Adubo, para muita gente não entender. Ainda adubo é esterco. Exatamente. Aqui foi a unidade nossa, a matriz, a Organobritiz, ela fica em Palmeiras de Goiás, ela foi estratégica porque ali tinha muita oferta de cama de frango quando nós iniciamos. Hoje, a gente não faz adubo não só de cama de frango ali. A gente tem outra gama de produtos, inclusive de tratamento de resíduos de agroindústrias, onde a gente faz fertilizante orgânico. Lá no Pará, é uma realidade um pouco diferente, que lá tem muito material a serem descartados. Essas usinas de dendê, nós estamos lá atendendo um grupo, eles produzem, vamos dar um exemplo, para cada 1 tonelada de gordura vegetal que eles produzem 40 vezes mais daquele volume de efluente e cacho vazio de dendê. Nada mais é que quando eles pegam os cachos, eles debulham ele, ferventa, debulha, com
Com o líquido do processo de fervura, tem o efluente, onde eles extraem o óleo para ser utilizado como gordura vegetal, e tem o resíduo, que é o efluente, que se chama lá de pome. E o cacho vazio, que é aquele material que sobra. Até então, eles eram descartados de forma desordenada. Ia pro lixo. Não vou falar lixo, mas eles iam para as lavouras fazendo uns montes na lavoura. De forma desordenada. Nas lavouras de dendê, quem quer material? Tá aqui, vamos levar. Eu tô com um volume aqui muito expressivo. Eu vou chamar uma empresa terceirizada, vou pagar ela para ela dar o sumiço nesse material. Então, acontecia muito disso. E o efluente, não posso nem falar o que eles faziam. Então, eles nos convidaram para a gente montar um projeto lá. Já agora em junho, tem 2 anos que eu venho acompanhando eles. E depois de um ano, nós montamos a empresa nossa lá. O que a gente faz? A gente pega todos os resíduos gerados dessas empresas de dendê, que não é só o cacho vazio. O cacho vazio é o principal deles, mas tem a fibra de coco, tem a torta de coco, tem a casquinha de coco e tem o efluente. O maior problema deles se chama efluente. O efluente, então, era descartado de forma desordenada, e todo o processo de compostagem controlada, que é o que nós fazemos, demanda muita água. Por ser uma atividade biológica, onde nós isolamos micro-organismos da própria região, que são capazes e eficientes para transformar esses materiais, eles acabam se multiplicando muito rápido no processo. Então, demanda muita água. Lá, eu até tenho uma oferta de cama de frango, mas não na mesma quantidade do que aqui. E a logística acaba prejudicando um pouco no custo de produção. Então, nós temos que produzir em cima daquilo que nos tem ofertado. E não é só isso. No Pará tem essa unidade, e também a gente tem um grupo que a gente faz uma assessoria para eles, né, em coco da Bahia. Eles são picados, sulfurados e faz composto. É feito até substrato. Inclusive o substrato que é utilizado aqui, grande parte vem de lá. Então, substrato para as plantas aqui que são comercializadas. Interessante. Isso é muito interessante, né? A forma como vocês conseguem utilizar aquela matéria-prima e trabalhar a partir da matéria-prima que é ofertada para aquela região e fornecendo esse produto. E a questão da pesquisa? Me fala um pouco de pesquisa. Afinal de contas, você está dentro de uma universidade, né? Eu quero saber como é que é a pesquisa disso tudo para poder transformar esse material em fertilizante orgânico. Então, a empresa nossa, ela é registrada no Ministério da Agricultura, todas elas, e eles demandam, e é obrigatório ter um laboratório que nos valide. Então, o laboratório hoje que a gente manda os materiais para lá, fica em Campinas, São Paulo. A pesquisa, nós iniciamos comigo em 2012, 2013, 2014, pela Universidade Estadual. E quase todos os anos eles vêm fazendo pesquisa. Tanto de liberação de nutrientes, quanto de impacto ambiental. A gente tem uns biólogos que a gente contrata todo ano para poder fazer análise do lençol freático onde a gente produz. Então, todas as unidades nossas, elas, de uma certa forma, elas são monitoradas, porque ali eu não posso contaminar o lençol freático na minha unidade de produção. Porque se eu contaminar ali, certamente no meu cliente final lá vai contaminar o lençol freático. Então, a gente tem todo esse cuidado. Grande parte das pesquisas, igual eu falei, são feitas pela UEG. A UFG tem uma contribuição também, principalmente na área comercial nossa, que demanda pesquisa para provar para o nosso cliente que o nosso produto é eficaz. Então, a UFG e o pessoal do comercial está startando com a Fundação Mato Grosso esse ano. É o departamento comercial que toma conta dessa parte de pesquisas. Mas tem essas 3 linhas que a gente sempre olha, tanto a parte de fertilidade, quanto de impacto ambiental, quanto de agressão ao meio ambiente e a eficiência do processo. É interessante quando a gente pensa sobre isso, a gente não imagina, por exemplo, que o lixo ele acaba se transformando em fertilizante, né? Ou ele pode ser, de alguma maneira, reutilizado, pode ser trabalhado, ele pode ser reprocessado, mandado de volta para a natureza, de uma maneira que faz com que, necessariamente, esse processo sustentável ele seja real. Uma coisa que eu estava vendo também, é o processo de compostagem, né? Você pega o lixo da sua casa e transforma isso em adubo, né? Coisas que o pessoal já tem, inclusive chama composteira, isso? Isso. É um... De vidro, de metal, tem gente que faz de caixa plástica, né? E é interessante como isso funciona. E dentro da indústria,
as próprias indústrias também estão, não é reciclando, não, o termo seria reaproveitando, né? Por exemplo, a água que utiliza, eles passam por uma refiltragem, enfim, para que possa ser utilizada de novo. O adubo, o resto eles mandam para as outras empresas. Ou seja, o que era lixo antigamente está se transformando em outras coisas que potencializam o próprio reuso. Talvez até em luxo, né? Até em luxo. Porque não... E é uma questão de consciência ambiental, né? Eu acho que as pessoas, elas estão passando por um processo, né? Eu acho que toda a comunidade passa por um processo de entendimento de que é tudo limitado, né? Então, essa ideia que se tinha no início, no final do século XX, de que era todos os recursos seriam eternos e que, né? Eu acho que isso acabou. As pessoas realmente têm hoje uma outra ideia do que é viver no mundo de hoje. Então, eu acho que essas atitudes como a da sua empresa, elas são muito importantes para mostrar para as pessoas que nem tudo é devastação, pelo contrário, né? Eu acho que o agronegócio, né, como eu até já havia falado, eu acho que o agronegócio ele tem demonstrado uma maturidade em relação a às questões da tecnologia que tem realmente sido muito, muito profícuas, né? Então, isso é muito legal, é muito interessante quando você vê que eles estão tendo uma visão de futuro muito grande, né? Porque antigamente se tinha uma ideia de que se estava no campo era defasado, se estava na cidade, né? E hoje não, hoje a gente percebe que o campo está dando de 1000-0 em muita cidade por aí, né? Então, assim... pelo contrário, eu acho que a gente aqui na cidade que tem que começar a tomar mais consciência, ter mais consciência de muitos usos né, e começarmos a termos reusos, né, até mesmo dentro da própria casa, né, com uma coleta seletiva dentro de casa, fazer a separação do lixo, né, e uma série de ações que muitas vezes a gente não faz dentro de casa, mas que a gente exige do outro lá fora, não é verdade? Eu ia até lembrar uma coisa que nós nem chegamos a conversar. A questão do agro hoje, a tecnologia utilizada é uma tecnologia de ponta, né? Você consegue controlar, por exemplo, uma máquina através de satélite. O controle remoto, você não precisa mais de alguém operando necessariamente. Então, assim, e também são muitos e muitos milhões em investimento em pesquisa, né? A inteligência artificial já está nos equipamentos nossos lá há muito tempo já. Já está operando? Já. Caramba! E é interessante. E como que você vê esse futuro? Mas antes de você falar sobre essa questão, porque o futuro é isso, né? O futuro realmente é a sustentabilidade, as políticas verdes. Para exportar hoje, quando se fala em agro, nós falamos em exportação, porque é realmente o carro forte. Para exportar para a União Europeia está cada vez mais difícil, né? Até por causa das políticas deles que são extremamente pesadas no que tange a questão da ecologia, né? Uhum. Fala um pouquinho para a gente como é que esse processo funciona para exportação. Hoje, a União Europeia ela exige a política ESG em toda a cadeia de produção. Toda a cadeia de produção. Se a gente for levar em consideração o agro, é necessário tomarmos medidas, não só ambiental, mas social. Então, acabou daquele negócio de trabalho escravo, que já deixou de existir há muito tempo, mas existe muito trabalho informal. Eu preciso de um badeco de plantadeira. Vamos dar um exemplo que é muito utilizado lá. Não. Agora, se você quer exportar o seu grão lá para a União Europeia, esse badeco de plantadeira não pode ser um diarista. Ele tem que ser contratado, regime de CLT, ser recolhido todos os encargos trabalhistas durante todo aquele processo. É politicamente correto, então não adianta também a gente trabalhar de forma ilegal, trabalhar com terras que sejam terras invadidas, não adianta a gente trabalhar negativado, a área está com problema com embargo judicial, não adianta o cara ir lá plantar soja e achar que vai mandar grãos para lá. E ele não sempre, o produtor, eu acho que isso já entrou na cabeça de todo mundo, ele não vai comercializar diretamente com a União Europeia. Ele vai comercializar com as empresas daqui que compram a soja dele e depois essa empresa vai comercializar para fora. Então, a exigência vem de lá da União Europeia,
vem para a empresa, que é a grande exportadora, e essa empresa que compra a soja do produtor é que ela vai cobrar dele. Então, vai sempre repassando um ao outro. Então, é uma exigência. No boi, hoje, isso já acontece. O boi ele é rastreado, então já tem mais ou menos um ano. Existe também uma cúpula dos principais bancos do Brasil que eles não vão mais financiar os frigoríficos que tiverem bois que não sejam rastreados, que não tenham um projeto, vamos dizer assim, um agro sustentável, mas um projeto principalmente de áreas que estejam com embargos ambientais, áreas que foram desmatadas após a permissão ou desmatadas de forma ilegal. Então, esses bancos não mais vão financiar os frigoríficos. Consequentemente, o frigorífico vai atingir quem? O pecuarista. Então, isso é em cadeia. Vem de fora e que todo mundo tem que se adaptar, todo mundo tem que achar uma forma correta. O agro sustentável é um desses pilares, das exigências deles do mercado exterior, na verdade, né? E é super interessante, uma coisa que você estava falando, Patrícia, que me veio também numa fala dele. Aqui nós somos uma academia, né? Focada em pesquisa, em graduação. E você utilizou sua fala assim: quando eu estudava na UEG, eu tive essa ideia de era um projeto de extensão, e nós temos vários alunos que têm várias ideias, mas não sabem como é que vai trabalhar essas ideias, né? Como é que eu vou para o mercado? E pelo que eu entendi, você lá na UEG você já tinha essa visão. Até porque há 10 anos, vamos colocar 10 anos, há 10 anos essa política socioambiental ela não era tão forte, né? O que deu ali no jovem Wendel de falar assim, vou começar a trabalhar, pensar, pesquisar sobre esse assunto? Aquele agrônomo que estava lá na faculdade ainda, né? O que deu nesse... Mas que vislumbrava um futuro... diferente, né? Né? Diferente. E foi o diferencial. Então, foi um complexo, assim, de várias coisas, mas o que mais chamou a atenção, no meu primeiro ano, eu fazia uma disciplina chamada Metodologia Científica, que eu fiz um projeto lá de estimuladores de tomate. Peguei uns micro-organismos para fazer um projeto de estimuladores. E a professora minha falou assim, Wendel, você acha que no mercado local, do jeito que está sendo competitivo, um produto desse aí vai implantar? Vai emplacar de uma certa forma assim, você acha que vai conseguir implantar um produto desse no mercado, sendo que a exigência está cada vez mais alta da produtividade? Falei, sim, eu posso provar. Eu só falei isso pra ela, né? Na época. Olha só, bem jovem. Bem jovem. Arrogante, né? Vou mostrar pro professor que sabia mais que ela, né? Mas hoje você tá... hein? Mas aí, assim, foi um empurrão que aí depois, no ano posterior, no caso da grade nossa era anual e não semestral, eu fiz uma disciplina chamada Fisiologia Vegetal e Fitopatologia, onde a gente estuda as doenças. Eu chamei uma outra professora, falei, professora, tô pensando em fazer isso aqui, não, Wendel, vamos fazer o teste? Então vamos. Cara, lá no quintal de casa, fazer uma casa de vegetação, isso no tomate. Não tinha muita coisa a ver com adubo orgânico mineral. Mas e sim de metabólicos secundários originados num processo onde a gente tinha feito a implantação de micro-organismos. E assim foi. Aí parece que pegou amor, aquilo ali. Aí tinha um cliente nosso que tinha. Meu primeiro adubo orgânico mineral, eu fiz na universidade. Porque eu vou até contar pra vocês aqui, mas que já passou. Agora pode, né? Agora pode. No terceiro ano de faculdade, nós implantamos uma horta dentro da UEG. E a professora nossa, hoje ela inclusive é professora da Federal, na época ela era professora nossa. Meninos, eu quero que vocês façam uma horta totalmente orgânica, tá? Mas numa área que só tinha cupim, grama, formiga, que nunca tinha visto lavoura na vida. Então vamos. Nós pegamos cama de frango e fizemos um processo e colocamos lá. Ficou 2 meses aquela horta patinando. Wendel, para quem não entende, né, os nossos ouvintes, para quem assiste a gente pelo YouTube, o que é cama de frango, né? Fiquei curioso. Ah, tá. A cama de frango nada mais no caso nosso de Goiás, é muito utilizado maravalha, que são pedaços de madeira raspada, madeira de eucalipto ou de pinos, onde eles colocam dentro dos galpões, onde são alojados os pintinhos, que vão virar frangos e depois vão ser levados para o abate. E esse material, ele serve para o quê? Para acomodar fezes. Restos de ração que caem dos comedouros e água.
esse material ele fica, às vezes, até 10 anos dentro do galpão. Depende muito da integradora para a qual o avicultor está produzindo. Normalmente, aqui na região de Goiânia, esses principais integradores, eles tiram a cada uma vez por ano, para controle sanitário mesmo. Então, acaba acumulando aí aproximadamente 6 lotes de produção de aves. Então, é fezes, ração e o material inicial, ou palha de arroz ou maravalha. E voltando para o nosso assunto lá da horta... Não. Acabou. Não acabou, mas tá acabando. Mas tá tão bom essa conversa. Tá super... Continua, pode continuar. Continua a fofoca aí. Continua aí, que eu tô doida pra saber sobre essa cama de frango. Então, aí nós utilizamos a cama lá, só que a cama, como falei pra vocês agorinha, que a liberação dela é gradativa, ela é lenta. E hortaliça é uma cultura, ela é rápida, então tem que ser uma resposta mais rápida. Eu falei pros meninos na minha sala, vou trazer um adubo químico e nós vamos misturar junto com a cama. Vamos molhar a cama, vamos fazer uma compostagem mesmo que seja doméstica e vamos colocar adubação química. Não pode fazer isso, nossa professora descobriu, nós estamos enrolados. Então nós fomos lá à tarde, eu mais um grupo de pessoas, induzi eles a fazer isso aí. Nós colocamos adubação, mas foi tudo bem pensado, gente. Nós dosamos a adubação química, dosamos a cama de frango para fazer o organomineral. E nós fizemos e aplicamos. Fez o mal feito bem feito. Exatamente. Espero que essa professora não esteja nos escutando. Não, então, onde nós envolvemos. Nós fizemos isso aí e colocamos na horta. Eu tenho fotos disso aí, eu posso até compartilhar com vocês. Pouco tempo depois, a gente estava colhendo chicória, a primeira vez que eu tinha falado de chicória, no tamanho que enchia um carrinho de mão. Alface, berinjela, e jiló, e tomate. E, nossa, que aquela maravilha, né? Aí a professora, a Gislene, o nome dela, ela é muito amiga minha até hoje, ela convidou a equipe de jornalismo da UEG para fazer uma reportagem lá. Porque lá ela tinha implantado uma adubação, uma horta orgânica. E todo mundo com medo, né? Na hora que chegou no último dia de aula, eu cheguei na professora. Nós temos uma relação muito boa, eu tenho que falar um negócio pra você. Aí eu falei pra ela ficou muito nervosa. Mas vocês não podiam ter feito isso. Eu falei, não, professor, não foi adubação química, foi adubação organo-mineral. Ela até então, ela não conhecia a fundo o que é adubação organo-mineral. Foi daí que nasceu a ideia. É, mais ou menos daí. No terceiro ano da faculdade já nasceu o primeiro organo-mineral. Uma ideia brilhante como que surge. Não foi tão brilhante assim, né? Dentro da justificativa. Não é química, é organo-mineral. Mas tem a parte social. Grande parte daquele... Como a universidade fica no polo ali de Palmeiras, aquela população lá, todo dia tinha doação de hortaliça para a população. Então, acabou que, de uma certa forma, nós induzimos eles... né? As próximas turmas a poder fazer a horta ali também. Eu acho que eles terminaram o projeto da horta por causa da modificação mesmo no projeto estrutural da UEG. Mas eles criaram um bosque, criaram todo um processo lá também que é aberto para a população. Eu acho que o mais importante de toda essa conversa é sobre desmistificar uma série de senso comum que nós temos sobre esse assunto que é tão caro e que é tão importante. Quando eu comecei a pensar e pesquisar sobre o assunto, eu achava assim, como é orgânico, é muito mais caro. Né? Deve ser muito é a ideia mais... que as pessoas têm, né? Que de repente pode ser mais caro pela tecnologia que envolve, por toda a pesquisa. Por isso que eu fiz aquela pergunta inicial, né? E você viu que vai desconstruindo muita coisa. Por isso que é bom esse bate-papo, né? Pra gente poder conhecer melhor e entender melhor como é que funciona. Não, e ao mesmo tempo que, por exemplo, uma indústria dessa, dentro de uma cidade, ela vai trabalhar muito para ajudar a diminuir o impacto da poluição, o impacto do lixo, o impacto das coisas que poderiam ser descartadas, como você fala, tanto aqui em Goiás quanto no Pará, né? Coisas que iriam para um aterro, que iriam para algum outro lugar, que vocês utilizam e trazem de volta a vida no solo de uma maneira tão boa quanto o químico, que também às vezes agride tanto o meio ambiente, né, Éder? Isso é um fato muito interessante, Augusto. Existe hoje um volume considerado de resíduos gerados. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa ela gera de restos de alimentos a faixa de 270 gramas por dia. Então, que a gente faça um volume aí desse anual, dá um volume grande, numa cidade grande, já um volume maior ainda. E grande parte desses materiais são descartados nos aterros sanitários. Por isso que acontece muita fermentação,
erosão daquele material de aterro. De tempos em tempos eles têm que ficar mudando o local do aterro. Sendo que esses materiais, eles, através de um processo de compostagem controlada... O que é esse processo de compostagem controlada? É onde a gente utiliza de micro-organismos específicos e faz o controle tanto da umidade, tanto da temperatura, da emissão de gases, de pH, de oxigenação, para acontecer o melhor produto possível, resultado daquele processo. Então, esses materiais que são descartados, de certa forma, em alguns lugares irresponsável, de outra forma, em outros lugares desordenadamente, e nós estamos desperdiçando aquilo que nós geramos de resíduo num projeto que pode ser sustentável tanto para a empresa, quanto para a população, quanto para o mundo todo. Nossa, que bacana. E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, só para a gente fechar, porque eu acho que é importante. Você acha possível, assim, hoje a gente tem coleta seletiva de lixo, né? A gente sabe que a coleta seletiva, ela existe e, de certa forma, a gente está ensinando, né, os nossos filhos a fazer essa coleta seletiva. Você acha que daqui a um tempo a gente também vai poder fazer essa coleta seletiva de material orgânico para que possa ser utilizado também? Você acha possível que exista essa possibilidade? Sim. Todos os materiais orgânicos é possível de fazer fertilizante ou condicionadores de solo. Todos eles. Independente do que vier. Inclusive, a gente tem uma demanda para tratamento de resíduos de estações de tratamento de esgoto. Então, é possível. Nossa, sim. Beleza. Só que tem uma legislação específica perante o Ministério da Agricultura. É um resíduo que tem contaminante, coliformes, tem salmonela, que tem que fazer um tratamento diferente. Sim. Mas é possível. Mas talvez essa coleta seletiva ela seja importante para a destinação. Vamos dar um exemplo. Aqui na instituição. Todo o material orgânico aqui gerado, a gente vai dar uma destinação correta. Então, vamos procurar uma empresa que vai nos validar, vai nos certificar que a empresa hoje, que essa instituição, ela não gera mais resíduo. Porque se já faz com plástico, com metal, com papel, então por que a gente já não dá uma destinação correta com resíduo orgânico, ao invés de a gente mandar para o aterro sanitário? É isso que falta no Brasil, uma política de incentivo, às vezes seja até mesmo de incentivo, de marketing, de uma certa forma, para tendenciar as empresas a fazerem isso. Não é necessário que só tem a Organo Buritis que faz. Não, eu creio que aqui em Goiás, acho que hoje nós somos uma das únicas que estamos registrados perante o Ministério da Agricultura, perante o CNIR, perante a Secretaria do Meio Ambiente para poder fazer esse trabalho. Mas existem outras empresas. Depende muito do que você vai gerar. Depende muito qual resíduo que gera na sua empresa, ou na sua instituição, ou na sua casa. É como o Augusto falou mais cedo. Se a gente começar de casa, a gente vai ter adubo para colocar na nossa cebolinha, vai ter que colocar na nossa hortinha em casa, no nosso vaso de planta, na nossa grama. Não vamos levar o material para o aterro, então já vai diminuindo aí. Exatamente. É uma educação que começa dentro de casa. É uma educação para um mundo melhor, né? Para vivermos melhor. Tá acabando, né? Triste, né? Tanta coisa que a gente poderia Você sabe que a gente tem uma máxima aqui que é o seguinte: a gente sempre termina com uma frase, porque a gente acha importante. A frase do dia. Né? Falar a frase da semana. Da semana. A frase da semana. E para que a gente possa realmente levar uma mensagem, né? E aí eu queria que você deixasse aí uma mensagem, né? Queria que o Augusto falasse a mensagem dele, para que a gente possa realmente levar esse comprometimento, essa fala para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Enquanto ele pensa, deixa ele pensar um pouquinho ali. Eu gostaria muito, Wendel, de agradecer, tá? Em nome do Unialfa, né? Do Alpha Cash, em meu nome, da Patrícia, por você se dispor a sair de Palmeiras de Goiás, vir aqui, né, gravar com a gente. Então, para nós é muito importante, nós sabemos a questão do seu tempo. Então, muito obrigado mesmo por essa parceria, por ter compartilhado tanto conhecimento. Tem gente que, às vezes, segura conhecimento, né? Você foi aberto em todos os assuntos, não fugiu de nenhuma pergunta. Então, assim, ficamos muito, muito gratos mesmo por sua presença. Muito obrigado. E por tantos jovens que estão assistindo e que vão pensar, poxa vida, eu também posso fazer a diferença no mundo. Eu também posso
ajudar, né? Posso começar hoje a frase? Pode, Você me lembrou muito na sua fala do jardim da casa da minha avó, que eu sempre digo sobre os meus sorrisos. As pessoas perguntam, Augusto, por que você fala que é o seu sorriso de hoje? Minha avó, pouco antes de falecer, Patrícia, acho que nem você sabe essa história, né? Ela disse assim, meu filho, minha avó era budista com católica. Então ela dizia assim, cada flor, cada orquídea que florescer é um sorriso meu para você. Nossa, que lindo! Então, Não sabia dessa. por isso que todas as vezes quando uma orquídea abre, eu coloco meu sorriso de hoje. E eu lembro que ela fazia a adubação dela com casca de ovo. Né? Ela pegava a casca de ovo ali, ia colocando nos vasinhos e as coisas. E hoje eu vejo, quantos anos depois, aquela senhorinha do Japão que veio, né, sem escolaridade e que fazia as coisas do jeito dela e as plantas dela eram extremamente verdes, extremamente bonitas, né? E hoje você trazendo isso, trouxe tantas memórias. Eu queria te agradecer por isso também. Né? Casa de vó, né? Casa de vó é casa de vó. Acho que não tem ambiente melhor e mais acolhedor do que casa de vó. Casa de vó tem planta, né? Tem bolo, tem tudo. É vida, né? Tem vida, né? Tem bronca também, né? Porque vó também dá bronca. Eu queria, assim, só para completar já, porque a gente já está bem adiantado aqui no nosso horário, tem uma frase muito interessante que eu li uma vez, que ele fala que não existem problemas ambientais, existem apenas sintomas ambientais de problemas humanos. Então, quer dizer, na verdade, é a gente que causa esse problema ambiental, né? Exatamente. Eu acho que tudo que a gente conversou aqui é justamente para diminuir um pouco essa relação e melhorar a nossa vida, né, Wendel? É isso aí. Eu agradeço o convite, estou à disposição, que eu puder contribuir tanto para essa instituição, para a população, para a sociedade, conte comigo. E esses jovens que estão aqui hoje, eu lembro, na época que eu estava na faculdade, antes de entrar na faculdade, a gente fica um pouco perdido. E o que eu posso passar para eles é o seguinte, não se preocupe com o futuro e na implantação daquilo que as pessoas querem que vocês sejam. Mas empreendam. Nós precisamos de novos empreendedores. Nós precisamos de pessoas pensantes, pessoas que estão aptas e que não querem só o dinheiro, que querem contribuir primeiro, trabalhar. O dinheiro vem em consequência de um fruto de um trabalho. E esse trabalho ele tem que ser amoroso. É um trabalho que você tem que dedicar tempo, tem que dedicar emoção, família, e lá na frente vai colher os frutos. Em cima dessa conversa que nós tivemos hoje, eu passo para a população, para os jovens, para nós, o seguinte: se não der para reciclar, reuse. Se não dá para reusar, reduza, mas faça a diferença. Fazendo essas três coisas, uma dessas três coisas, você já vai estar fazendo diferença para o meio ambiente. E os nossos filhos, nossos netos, o nosso futuro agradece. Não podemos ser irresponsáveis de achar que o mundo foi feito para nós. É isso, então, todo mundo tem que pensar dessa forma. O mundo não foi feito para nós. Nós estamos inseridos no mundo e o mundo é para todos. Exatamente. Boa. Nossa, eu queria muito te agradecer. Eu acho que é importante ter profissionais como você atuando, né, no nosso mercado, com consciência, né, com consciência ambiental e fazendo a diferença, né, e pensando e mostrando, né. Eu acho que você deu uma prova de que é possível. Que é possível e de que a universidade é um espaço para se pensar, é um espaço para se experimentar. Eu falo muito isso para os nossos alunos aqui, né? Esse espaço que o momento de experimentar é agora. O momento de errar, né? O momento de errar é agora também, né? Porque depois no mercado não dá, o mercado não nos permite isso, né? Então isso é muito bom, eu fico muito feliz. E é assim que a gente termina nosso episódio, né? Eu queria agradecer o nosso parceiro, nosso grande apoiador cultural, que é a Uniodonto, né? Que está conosco nessa 4ª temporada, né? E é engraçado que você está falando de sorriso, né? Eu estava verificando aqui o slogan do nosso apoiador Uniodonto Goiânia é justamente nosso sorriso é único. Olha que beleza! Então, já que nós estamos falando de sorriso, eu queria agradecer a todos os ouvintes, as pessoas que estão conosco, agradecer o Wendel mais uma vez e ao Augusto
pela oportunidade de estarmos aqui mais uma semana falando de assuntos tão pertinentes e tão importantes e tão urgentes, né? Para o nosso mundo, que é a questão da sustentabilidade e desmistificando essa questão do agro, né? O agro sustentável é possível sim, né, Augusto? E muito. Um grande abraço para toda a equipe da Uniodonto Goiânia por essa parceria de sucesso. Um grande abraço a todos vocês que nos assistem, nos escutam por todas as plataformas, Deezer, Spotify, YouTube. E um grande abraço para todos que estão aqui, né? Nossos alunos também voltando esse semestre. Sim. Temos aí um semestre muito abençoado. Um grande abraço e até o episódio número 3, semana que vem. Valeu, até mais, abraços. Tchau, tchau. Aê!